Deixar que o corpo se regozije. Vamos acender as luzes. Jana, esse aqui está sem pilha, tá? Se o palestrante da tarde precisar, ele não acende. Ok, tudo bem. Ou eu que não sei. Tá bom. Sou eu? O problema sou eu? Tá. Eu sou gentil demais, misericordioso demais, não dá certo. Às vezes a gente tem que... dar dura. Chorou, devotinha de Deus? Quer parar com isso? Nunca pare. Quando nós choramos de amor por Deus, o reino dos céus está escancarado para a gente. Viu? Não. Fica com a água lá. Deixa eu resolver isso com a Iraci. Algum fofoqueiro foi falar com ela que a gente coloca água para os bichinhos. E as pessoas levam as coisas de maneira equivocada. Iraci tem muito pouco tempo para pensar nas coisas. Tá, não tem problema, os espíritos sabem. Se eles errarem, todo mundo é bicho mesmo, não tem problema. Nós somos do reino zoo, né? Somos animais também. Nosso corpo é animal. Então deixa eu resolver isso com ela. O evangelho em grego é lindo, né? Muito bonito. Imagina Jesus falando. Vou ganhar um beijo? Te amo. Uma bela ikebana. Para quem não sabe, esses arranjos, eles têm uma ciência para serem feitos. Não. Você tem o Sol, você tem a Lua e tem a Terra. Existe uma proporção entre os tamanhos das flores, dos talos. Já ouviram falar disso? Então é feito de forma meditativa, um arranjo. Você escolhe as folhas, as flores, né, no tamanho adequado, certo, entendeu? E ela representa, né, num arranjo estético, né, toda a beleza da criação, né, onde tem o céu, onde tem o que está entre o céu e a terra. Legal, né? Tudo bem, filha? Tudo bom? Esqueceu de mim nem no dia que eu não vim, né? Não, citei você. Pois é, estava lá no YouTube, boate. Você foi à boate? Não fui, mas estava no YouTube. Quando você for, você vai sentir muita culpa. Nem vou. É brincadeira. Você pode ir, Deus está lá também. O problema é o que você vai fazer lá, né? Caraca, cara. O que nós acabamos de ouvir aqui? Os saduceus tentam pegar Jesus. Tá? Então e um fariseu, um nômicos, tá? Um doutor da lei, alguém que conhecia profundamente os shastras deles, as escrituras deles, né? Interroga Jesus. Só que o verbo é diferente. Normalmente eles traduzem como tentar, mas em verdade ele está testando Jesus. Ele é um nômicos, ele é um instrutor espiritual e ele conhece as escrituras. E então ele pergunta a Jesus, né, qual é o maior mandamento? Porque os saduceus já não sabiam falar. Jesus tinha feito os caras
Eles ficaram em silêncio. Esse ficar calado tem um sentido duplo, não só deles não terem resposta para Jesus, porque o argumento deles foi evaporado pelo que Jesus ensinou, como eles também fizeram silêncio, ou seja, entraram em si mesmos, entendeu? E esse Nômicos, né, ele então pergunta a Jesus, né, ele é um cara que conhece tudo da lei, dos profetas e dos escritos. E ele pergunta então qual é o maior mandamento. E Jesus faz dá a famosa instrução para esse Nômicos, né? Que sintetiza e se torna o eixo, né, do pensamento cristão. Nós cristãos, Jesus então diz, né, o entelon, qual é o megale-entelon, qual é o grande mandamento? Protos, o primeiro, amar a Deus, né, com todo o quê? Jesus nem fala em todas as coisas, acima de todas as coisas, tá certo? Porque Jesus não está fazendo diferença entre Deus e as coisas. Ele remete o amor àquele que ama, né? Que não faz distinção entre Deus e o mundo e a criação de Deus. Então, ama a Deus com todo o quê? Seu cardia, rolê cardia, com todo o seu coração, com toda a sua rolê psique, com toda a sua alma. Você vê que nessa época, né, a antropologia, a forma, o ethos, a forma de ver o homem era soma, psique, naos e pneuma, espírito. Então ele fala com todo o teu coração, né? Com toda a tua psique, com toda rolê naus, com toda a sua noia, com a sua mente. Ou seja, quando nós nos entregamos a esse amor ao transcendente, ao sagrado, tem que ser com tudo que você é. Não é amar a Deus com a sua mente, raciocinando, filosofando ou teologando. Não é simplesmente com a sua afetividade, com o seu amor, com a entrega do seu corpo a Ele. Não é simplesmente com suas emoções, com a sua psique, com a sua alma, com a sua mente psíquica, antropos psíquicos, diz Paulo, né? Mas com tudo que você é. Junto. Quando isso existe, primeiro mandamento. Então, é simples você então compreender, não é, que o segundo mandamento é homoios. É o quê? É semelhante. Homo é igual, não é isso? Não. Homo afetivo. Não, uma pessoa que ama uma pessoa do mesmo homo. Não é? Hétero é diferente. Homo é igual. Normalmente a gente traduz como semelhante. Mas em verdade ele está dizendo o quê? Que é igual. Se você ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, você ama o próximo, aí ele coloca o mundo. Como? A si mesmo. Você vê que Jesus nos remete a nós mesmos, a uma compreensão daquilo que nós somos. Nós somos da natureza do amor. E a gente tem aprendido aqui que o amor é uma forma de conhecimento, é um meio de conhecimento, é uma forma de você conhecer o mundo e as coisas, né? Conhecer a si mesmo, porque nós somos feitos desse amor. O universo é manifestado pelo amor de Deus, né? O seu corpo, a sua mente, tudo isso é natureza, sabe? Mas quem você é? Você é da natureza dele, você é amor. Por isso, quando nós fugimos do amor, quando nós nos desconectamos do amor, nós estamos fora dessa compreensão. Nós estamos fora do reino. Toda vez que nós amamos, nós estamos no reino de nós mesmos, no reino dos céus. Porque é o céu
O amor é o próprio céu. Quando as pessoas abandonam as outras, né, egoisticamente, em busca do seu próprio sentimento, do seu próprio desejo, né, isso é amor ou egoísmo? É egoísmo. Essas pessoas estão perdidas. Elas estão, como Jesus diz, ele tem uma expressão para isso, estão nas trevas exteriores, onde há pranto e brigma, e ranger de dentes. As pessoas estão perdidas, estão apalpando a realidade. É tópico, ele tenta compreender onde ele está, e ele busca desesperadamente a felicidade em coisas que são transitórias, e se perdem, né, a compreensão de si mesmos. A luz está chegando no ambiente. Ipse verbis, a verdadeira luz, iluminando nossa reunião, nossa querida luz, e o nosso Saul, representantes da tradição onde Jesus, né, emergiu e escolheu para poder trazer os ensinamentos transcendentais. Saudade de você. Gostoso estar com você. Que é isso? Honrarás a teu pai e a tua mãe. Okay? Onde eu encontro minha mãe, eu toco os pés. Hoje eu toquei os pés dos meus pais. Né? Pais da tradição do próprio Senhor. Não é isso? Nós devemos tudo aos judeus. Né? Bom, o problema é quando você deve dinheiro mesmo, né? Aí a gente tem um problema sério. Né? Mas Jesus, sabe, se alimentou, ele recebeu um corpo naquele grupo étnico, né? Foi criado ouvindo falar de Deus, né? Da Torá, do Ketubim, né? Ketuvim, dos profetas, dos escritos, toda a Tanakh. Jesus teve contato. Jesus falava na sinagoga. A gente vai ver Jesus falando na sinagoga de Cafarnaum. Então, ele conhecia os textos, como todo judeu piedoso. Né? A gente não pode... Um grande erro é tirar Jesus dessa dimensão, desse contexto dele. Então, ele fala, ele ensina o que a lei, né, ensina. Amarás ao Senhor, teu Deus, né, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente. E o próximo, como a si mesmo. Mas como eu amo o meu próximo? Isso sempre fica claro. Se eu estou identificado com o meu corpo, eu amo o meu próximo como um corpo. Se eu estou identificado com a minha alma, com as minhas emoções, eu amo o meu próximo emocionalmente. Se eu estou identificado com o meu intelecto, a minha racionalidade, a minha razão, eu amo o meu próximo racionalmente. Crio razões para estar ali, para sentir aquilo. Se eu estou identificado com a minha verdadeira natureza, qual é a minha verdadeira natureza? Metanus, vá para além da sua mente. Soma, psique, naus. Eu vou para além. O que existe além? Eternamente. Pneuma, o espírito. Se eu sei que eu sou o espírito, estou identificado com essa minha realidade, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Porque o meu próximo é o quê? É espírito. Você é espírito, você é espírito. Todos nós somos espírito. Pneuma, guion. Expressões do Espírito de Deus. Então, as diferenças desaparecem, porque elas estão no corpo, elas estão nas emoções, elas estão aonde?
na mente, que discerne, que distingue, que estabelece distância e diferença. Mas no espírito, todos nós somos um. É muito bonito, né? Jesus é um gênio do espírito, né? Que traz para a humanidade essa clareza. Essa foi a instrução dos espíritos hoje para a gente, né? Então, que vocês façam bom proveito. Então, quando você não sentir amor, temos um problema? Temos um problema. Porque é fácil amar as pessoas que nos amam, esse amor é evocado facilmente. Quando alguém não nos ama, ou nos é indiferente, ou nos é adversário, é Satã, não é diabolos, divide, né? Diabolos, né? Que divide a vontade, não é? Contraria a vontade. Essa pessoa, não é? Ela deve ser amada? Deve. Se você não sentir, é mais difícil o amor aparecer para essa pessoa? É, porque ela, em verdade, ela vai evocar em nós aquilo que não é o sagrado em nós, toda a ilusão que existe em nós. É por isso que é importante estar no mundo. Então ensina Jesus, ama o teu, queres ser perfeito? Ama o teu inimigo. Porque os publicanos também se cumprimentam nas praças. Não há amor maior do que aquele que dá a vida por um amigo. Mas a perfeição é amar o inimigo. Ele é seu inimigo, mas você é o que dele? Amigo. Você é amigo do seu inimigo. Ele pode se constituir como seu inimigo. É uma questão dele. Mas você o ama e é amigo. Mesmo. E você é capaz de dar a vida por um amigo. Mesmo que ele seja seu inimigo. Isso é a essência profunda do pensamento, né, que atravessou esses 20 séculos e nos reúne aqui hoje. Isso não é uma elucubração, não é retórica, isso é o nosso treinamento. Nós, como cristãos, somos treinados para isso. Se vocês pegarem todos os textos espíritas, que os espíritos nos trazem, né, eles sempre vão nos remeter, quem são os espíritos de luz? Se você observar, todas as almas de luz que se manifestam, elas são isto. Bezerra, Joana, André, Emmanuel, Chico, todos eles são encarnações do amor, esse amor que Deus é. E quando a gente compreende isso, porque a gente tem que trabalhar para isso, né? Como se reconhece o verdadeiro espírita? Quando ele, pelo trabalho, pelo esforço que ele faz, né, para superar o quê? Suas inclinações, más inclinações, certo? O que são as más inclinações? São as inclinações em direção à transitoriedade, ao mundo, ao imediatismo que fez com que ele saísse, entendeu? Ilusão, hipnose, né? Loucura, é uma demência. Então, quando você anda no mundo, desperto, você vê todo mundo dormindo, pessoas sonhando, pessoas acordadas. Você é capaz de ver quem está dormindo, quem está sonhando, quem está acordado, porque você está acordado, tá? Então, parece eventualmente uma festa no hospício, a boate. Que no hospício tem festa, os malucos também se reúnem, fazem festinha, tá bom? Ok? As pessoas brigando umas com as outras, sabe? Buscando o essencial na aparência do existencial, sabe? Quando a aparência da existência, ou do ex série, é para levar você, remeter você o quê? A essência. Nessa minha distinção em relação, né, na minha corporeidade, eu posso encontrar o sentido, né, e a clareza, né, da minha verdadeira identidade. Isso é o cristianismo. Esse é o verdadeiro cristianismo. É isso que Joana propõe como autoconhecimento.
Então, tem uma fase em que você tem que compreender como sua mente funciona, para você não, né, remover os obstáculos à compreensão de que o autoconhecimento não é um conhecimento, né, do que você deseja. O autoconhecimento é o conhecimento de quem você é, autos, né? Conhecimento de si. Tudo bem? Vamos para a carta? Quando você for convidada para a boate, o que você vai fazer com suas amigas e seus amigos ou namorada? Vamos fazer o evangelho lá em casa. Né? Vamos meditar, praticar yoga. Não? Eu não sei, é tudo igual, não é não? Ah, boate de rock? É diferente de outras boates? A maconha é diferente? Não? É skunk, né? É skunk. Eu sei, meu amor, eu sei. Depois eu te ensino a meditar. O quê? Em algumas religiões? Sim. Santo Daime. Tá? Epadu. Não. São drogas enteógenas. Sabem o que é isso? São substâncias que produzem efeitos psicodélicos, eventualmente, né? e insights, e arrobos espirituais. Tá? Então, o ácido lisérgico, né? O LSD, né? O MDMA, né? Ou não? Nunca usou? Tá. Ok. Não precisa. Não, o seu opioide interno, ele é 8 vezes mais poderoso do que um ópio que você fume, da papoula. Sim, sua maconha interna, a anandamida, é muito mais poderosa que um skunk. Entendeu? Você que tem que escolher. Né? A questão é que, quando as pessoas usam substâncias para alterar o estado mental, quando a substância deixa de atuar, o que acontece com a pessoa? Volta a ela mesma. Né? Ela não faz uma mudança profunda. Quando você ora e medita, o seu cérebro realmente se transforma. Né? Existem N experimentos que mostram que você não são estados. Quando você medita, quando você ora, isso é pesquisado, e a gente tem cada vez mais dados, um volume de dados, uma massa crítica de dados, em que mostram que você produz um traço, ou seja, há uma mudança constante. Você para, você senta aqui e meditou, a gente meditou meia hora aqui, não é verdade? Nem parece, né? Para quem gosta, vai muito rápido, né? A gente quer mais, né? Mas depois que passa, quem meditou aqui, estava aqui, você ainda está sentindo uma sensação de tranquilidade, de serenidade? Ok. Então, imagina isso 24 horas por dia, né? Você chegar a um ponto em que isso é o seu default, é o seu padrão, é como funciona, é como sua mente funciona. O objetivo do nosso trabalho, que os espíritos nos ensinam, é construir, ajudar o nosso sistema a se organizar de tal maneira que seja o padrão, o default. O default é amar, e não ser egoísta, e não lutar contra o egoísmo em busca de uma experiência de amor, até que você volte a odiar novamente, entendeu? Então, quanto mais você ora, quanto mais você se dedica, quanto mais você pensa em Jesus, quanto mais você vem aqui e faz caridades e tal, pererê, mais o seu cérebro vai se adaptando, né, vai se modelando para expressar essa consciência que é amor. E aí você sai daqui e você ama. E quando chega em casa, você não briga com seu marido. Aí você chega na boate e aquilo não tem graça. Né? Porque você não está em busca de alegria. Você pode até acompanhar uma pessoa. Né? Uma vez uma amiga minha fez uma festa, fechou uma boate. Não, nada disso. Cheguei lá, uma zoeira danada, não dava para conversar nada com ninguém. Eu devia ter aqui uns 20 e poucos anos.
né? Foi a primeira vez e última que eu entrei numa boate. Aí eu entrei, né? Pô, que negócio escuro, os espíritos esquisitos pulando, dançando junto com as pessoas. É muito esquisito, é porque você não vê. Né? Porque tem muita gente ali em busca de um sexo casual, de um encontro casual, de prazer. Então eles atraem uma fauna espiritual semelhante, homoiós. Aí você olha assim, é porque você não vê. A menina está lá dançando, e tem uns 4, 5 agarrados fazendo uns gestos muito esquisitos, gestos de coito, manipulando a genitália. Cara, é triste de ver. É triste de ver. Entendeu? Aí a minha amiga estava lá, você veio, não acredito e tal, tirei você de casa, te trouxe para cá, não acredito, crente que ela estava me corrompendo a alma. Aí sereno lá, entendeu? Eu entrei em oração e permaneci em oração. Ninguém sabia que estava em oração. Imagina eu dançando, é ridículo, entendeu? Não dava para conversar. Aí a gente faz aquela, né? A gente dá associação. É diferente de se associar às pessoas. Ok? Aí eu sentei, tinha um negócio, não era um puff, mas era uma cadeira assim, forrada, assim, né? Aí uma zoeira, álcool pra caramba, os espíritos bebendo álcool ali, chupando o álcool no corpo das pessoas. Eu fiquei olhando aquilo em oração, agradeci a Deus a experiência, a oportunidade, a vida da minha amiga, estar encarnada e tal. Não, obviamente que ela estava prestando atenção em mim? Claro que não, cara, mas... Porque a gente fica invisível nessas horas, igual a lei seca, eu fico invisível. Depois eu ensino para vocês, querem aprender a ficar invisível? Não, aí ninguém me viu mais, aí eu saí a francesa, eu adoro sair a francesa, e fui embora, entendeu? Até hoje ela não sabe que horas eu saí. O bom de sair a francesa é que a pessoa não sabe se você ficou lá mais 1 hora, menos 1 hora, mas também não importa, ela nem lembrava de mim lá. Não tinha nada para conversar com ninguém, adoraria, mas não tinha como. Né? Então é nesse sentido, entendeu, filho? É um momento que você pode, né, usar, porque a vida é muito curta. Ontem eu recebi um telefonema de uma amiga, uma paciente que eu tenho, a Regina, né, de muitos anos e tal. O filhinho dela, Tiago, voltando, né, de uma festa, caiu de moto, né, teve fratura, né, teve um traumatismo crânioencefálico, foi socorrido ali na lagoa, foi ali para o Miguel Couto. Né, teve 2 paradas cardíacas e não conseguiram mais reanimar o menino. Está lá, 22 anos, né, desencarnado, sabe? Alcoolizado, né, uma situação triste. Né? Então, a gente nunca sabe a nossa hora. A gente tem que aproveitar cada instante desse mundo maravilhoso que é, desse corpo fantástico que a gente tem. Pode ser até feio, mas ele é maravilhoso, é saudável. Você pensa com clareza, cara, você tem um tesouro absurdo, ok? Isso não é para não celebrar a vida ou a arte ou essa coisa toda, não é nada disso. Mas é para aproveitar bem o nosso tempo. Nós somos cristãos. Fala, Luz, querida. Você está linda, maravilhosa. Sem nenhum problema. Claro. Eu não estou falando, olha só, presta atenção, garoto. Rebeca, eu não estou falando para os jovens que estão lá fora, ok? Eu não me atreveria. Eles não vieram pedir instrução espiritual. Entenderam isso? Eu não estou falando para as pessoas que estão no mundo. Eu estou falando para as pessoas que estão aqui. Tá? Eu amo muito você. Ok? É isso. Aqui você pode ouvir isso. Lá fora, né, cada um faz o que quiser da sua vida. Né? Tem.
Todas as pessoas que vão com boa intenção. Qual a boa intenção? Dançar, se divertir, né? Ter bons momentos, ter alegria, amar, encontrar um parceiro. Né? Ali você pode encontrar o grande amor da sua vida. Deus tem seus caminhos, né? Ok? Ok, não, pode acontecer, não pode acontecer. Não estou dizendo que isso não pode acontecer. A minha questão é, se você é uma Rebeca, olha o seu nome judaico, né? Se você é uma pessoa em busca do eterno, do sagrado, né? A forma como você elege esse comportamento de ir a esse lugar deve ser diferenciada. Você tem que ter uma clareza muito grande sobre isso, entendeu? E uma crítica, só isso, mais nada. Pode se divertir, divirta-se. Tá? A gente pode se divertir cantando os nomes do Senhor, não é? Porque se você vai em busca de alegria e de felicidade, existe alegria em cantar os nomes do Senhor? Existe ou não existe? Tá? Eu vos dou, eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo vou-lo dá. Ok? É isto. Vocês são gêmeas? Vocês têm certeza? Quem é quem? Ah, e você? Amanda. Você... Ah, pelo amor de Deus. Olá. Karim, Ekuto, sou agradecido para com aquele que me deu força, tá? Remon, Endina, ó, dínamo, você sabe o que é um dínamo? Dínamo é algo que produz, é um motor, não é? Tá? Ok? Dentro, ó, dínamo sante, tá? Então, uma força. Eu sou grato com aquele que me dá força. Quem dá força a ele? Tá? Cristo isso, tu criou, Remon. Jesus, Cristo, o nosso Senhor, tá? Que me julgou, roti, piston. Você vê que a vírgula vem aqui, tá? Roti, piston, me egesato, tá? Que me julgou, temenos eis diaconiam, tá? Que me julgou fiel, tomando-me para seu serviço, sabe? Então, o Senhor o considerou fiel, tá? Piston, deu força a ele e deu serviço. Se você tem fidelidade, tem identidade, né? Você se torna o quê? Um veículo da força de quem? Do próprio Senhor. A serviço de quem? Das coisas do mundo, das coisas transcendentais. E o que o Senhor quer? Ele quer elevar, como está em Romanos, Paulo escreve, ele quer elevar toda a criação ao Senhor. Não é só os homens. Em Romanos, é uma carta ecológica. Ele quer elevar toda a criação ao Senhor. O objetivo é isso. Por isso que João pregava para os peixes, para o vento, e depois ele continua a mesma tradição como o Francisco. Então, o importante que eu vejo aqui nesse eu ia falar sloka, nesse versículo, um é a gratidão. Os cristãos são sempre gratos. O Senhor nunca nos é devedor de nada. Ele é o doador. Ele reconhece a minha fidelidade, então Ele me dá a força e me coloca a serviço. Tá certo? Se você for fiel, se fordes fiéis às minhas palavras, fareis obras maiores do que essa. Para fazer uma obra eu preciso de força. As forças que nos movem, que é o título do nosso congresso. Não é isso? Que forças nos movem? Quais são as forças que me levam à boate? Ou seja, são as mesmas forças?
Né? É uma boa pergunta para você. É. Então, sou grato para com aquele que me dá força. Está no presente, não está no passado. Jesus Cristo, nosso Senhor, que me julgou fiel, tomando-me para o seu serviço. Ok? Tchau. Jesus Cristo, Kirelis. Não funcionou. Hare Krishna. Não funcionou. Funcionou. Funcionou demais. A mim, que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Alguns teólogos, eruditos, entendem essa parte daqui, como que Paulo nunca se coloca como um blasfemo, uma pessoa que né, fala mal das coisas, entendeu? Mas se você entender que a carta não é de Paulo, e há mais argumentos para dizer que a carta não é de Paulo, mas é da terceira geração, uma carta que deve ter sido escrita mais ou menos pelo ano 130, 140, se entendermos que Policarpo faz uma referência a ela, ela tem que ser de 130. Se nós entendermos que Policarpo, numa das suas cartas, não fez referência a ela, então ela é uma carta mais ou menos dos anos 70, 170, ok? Do segundo século, terceira geração de cristãos. Todos aqueles que já conheceram Jesus pessoalmente já foram, todos aqueles que foram discípulos de quem conheceu Jesus também já foram. Então a estrutura da igreja que aparece aqui é diferente da estrutura da igreja que Paulo escreve em Romanos, em Coríntios 1 e 2, em Tessalonicenses 1, nas cartas que não são disputadas, que hoje a gente sabe absolutamente autênticas, que são 7. Não há discussão sobre elas, tudo bem? Essa é uma carta discutida, né, de autenticidade, né, discutida, então é uma carta discutida. Entenderam isso? Não, a carta tem valor? Absolutamente, claro que tem. Né? Porque ela revela, por exemplo, um problema que já existe nas igrejas. Paulo nivelava homem e mulher? As mulheres ensinavam nas igrejas? Ensinavam. As mulheres presidiam igrejas na época de Paulo? Sim. Para Paulo existe diferença entre grego e judeu? Entre mulher e homem? Não. Entre velho e jovem? Não. Nada. Nesta carta, se você entender que não é de Paulo, viu, Ronald, que é uma das coisas que a gente extrai da carta, existe um problema. Por quê? Há uma proibição da mulher ensinar na igreja. Se há uma proibição da mulher ensinar, é como a gente espírita, né, fala, se Moisés proibiu a necromancia, né, que se falasse com os mortos, é porque as pessoas falavam com os mortos, é óbvio, né? Você não vai proibir alguma coisa que não acontece? A criança, enfim, Moisés, tá? Tá na Torá, tá? Ele fala para não falar com os mortos. Todos os católicos, entenda uma coisa. Os judeus estavam saindo do Egito, tá certo? Os judeus ficaram quase 400 anos lá. Havia contato com o mundo espiritual. Então, quando eles estão no deserto, Moisés vê o pessoal, eles criam um bezerro de ouro, porque ele demora a descer. Tá? Eu não vou entrar em detalhes. A questão é que essa arte de conversar com outro mundo não era usada para uma compreensão de si mesmo. Então, Moisés proíbe. Há uma proibição. A questão é, hoje, os 5 livros atribuídos a Moisés, quando você estuda isso filogeneticamente, você sabe que não. Então, tem uma tradição oral e uma tradição depois o quê? Escrita. Então, qual é o objetivo? Se as pessoas falavam e não eram proibidas, é porque em algum momento esse discurso, esse diálogo com o mundo dos espíritos foi o quê? Foi corrompido.
Né? Quando você vem a uma casa como essa e nós conversamos com o mundo espiritual, o objetivo é o quê? Transcendência, não é isso? Iluminação. Eles trazem ensinamentos para a gente, se tornam mestres espirituais para nós. Eles nos ajudam em nossas questões do mundo, mas eles não servem para arrumar um emprego para você. Então, muita gente vai em busca de contato com o outro mundo, em determinados lugares, para fazer o quê? Uma troca. Você faz isso, você faz aquilo outro, eu vou te dar isso, porque minha mulher separou, porque eu tenho que voltar, parará, pererê, porque eu preciso do emprego, porque isso, então, há um comércio. Aí, Moisés, vamos dar uma parada nisso? Então, os católicos e os protestantes vão usar essa passagem do Primeiro Testamento para nos criticar. Nós que entramos em contato e conversamos com os mortos, dizendo que nós somos demoníacos. Tá? Porque se as pessoas estão dormindo, esperando o julgamento final, afinal de contas, com quem eu falo? Eu só posso estar falando com demônios. É uma conclusão precipitada das pessoas. Fala, querido. Achou aí? 18, de 9 a 12. Isso. É. Jesus, deixa eu colocar uma luz sobre isso. Deixa eu colocar uma luz sobre isso. Ok? Vamos lá. A Torá diz isto. Moisés tinha um objetivo. Isso não é um mandamento de Deus, é o Deuteronômio. Tá certo? Deuteronômio é uma forma de regular a vida das pessoas ali, para que elas busquem a Deus, para que elas não se distraiam no mundo. Muita gente não consegue tomar uma decisão na vida se o cara não abrir um tarô para ele. Muita gente não toma uma decisão se não falar com o espírito tal no centro tal. As pessoas ficam dependentes. E muita gente cria essas relações de poder entre uma... Moisés está preocupado com isso, por quê? Porque a questão é as pessoas terem uma relação direta com Deus. Não é? Então, sobre a questão dos mortos, a gente não pode esquecer Jesus falando sobre mortos. Eu amo uma passagem dele, e eu vou lembrar uma de Paulo que a gente leu aqui recentemente. Ok? O que a gente leu de Paulo aqui? Vamos falar primeiro de Paulo. Os cristãos fazem o que com os mortos? Eles egerê, né? Eles levantam. Né? Quando Jesus, não foi nem Paulo, foi na palestra que eu falei sobre... Qual foi a última palestra que eu falei aqui? Eu falei sobre... Dai de graça o que de graça recebestes. Jesus reúne os 12, é a primeira missão, não é a segunda, que são 72. Então, ele dá 4 recomendações. A primeira, quer dizer, antes das 4, ele diz assim: anunciai o reino de Deus. Digam que o reino de Deus está próximo. Então, se alguém vier aqui a essa tribuna e disser que o reino de Deus está longe, distante de vocês, ele está seguindo a recomendação de Jesus? Eu que não sou bobo de ir contra Jesus. Jesus manda os seus apóstolos anunciarem que o reino está próximo. Próximo não pode ser distante daqui a 200 vidas, não pode ser uma coisa dessa. Próximo é aqui, agora. Tá certo? Aí ele fala 4 coisas. Se lembra das 4? Purificai. Isso, ele manda limpar os leprosos. A gente viu que era leproso aqui. O que mais?
Curai, terapeuem, cuidem de quem? Dos fracos, que estão extenos, né? Que vai dar extenuado, que vai dar uma pessoa fraca. É fraco, não é doente, é fraco. Fortalecer, então, cuidai dos fracos. Expulsar ekbalem, os daimons, os demônios das pessoas que impedem o indivíduo. Né? Ela está cheia de demônio. Fraco, cheio de demônio, cheio de lepra, né? Insensível ao mundo e às coisas. Né? Faltou uma coisa, o quê? Eigere tu necron. Né? Levantem os mortos. Olha que interessante. Num outro momento, quando um rapaz busca o discipulado e a proximidade com Jesus, Jesus o aceita como discípulo. Aí o rapaz pede assim para ele: mas deixa eu ir lá em casa e enterrar o meu pai. O que Jesus diz para ele? Dá uma lição que fica até hoje ecoando. Jesus não está falando para o menino não ser generoso, ele ensina o Primeiro Testamento. No Primeiro Testamento, honrarás a teu pai e a tua mãe, o 5º mandamento. Então ele não pode dizer para o cara não enterrar. O que ele quer dizer isso? Que o sujeito está dividido. Então Jesus diz o que para ele? Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Se você é um vivo, nós espíritas, cristãos espíritas, não somos pessoas vivas falando com os mortos. Porque nós não somos mortos que enterram mortos. Nós somos vivos que conversam com vivos. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, nós não conversamos com os mortos. Nós conversamos com os vivos. Porque para nós a morte não existe. Ok? Então, esse mandamento, esse entolém, tá? Esse mitzvot do Deuteronômio, não nos pertence, não nos cabe. Como não cabem a tantos rabinos, né, da Kabbalah ou no Talmud. Por quê? Porque eles, dentro da própria tradição, então, não obedecem ao Deuteronômio. Porque eles sabem que não estão o quê? Desobedecendo, porque eles não estão falando com mortos, eles estão falando com vivos. O argumento funciona? Eu acho que funciona muito bem. Oi? Como morreu Saul? Suicídio. De A Síria é fantástica, né? Ou será que foi um espírito que falou? Muito legal. Ela fez uma pergunta, a Síria respondeu, tá? Eu acho que o celular dela está mediunizado. Né? Então, veja só, se o texto é de Paulo, ok? Essa frase dele aqui soa estranha, porque Paulo nunca se coloca como uma pessoa má. Mesmo quando ele era um fariseu, né, buscando defender a tradição judaica, né, em toda a sua inteireza, e por isso ele é tão hostil aos cristãos, que são uma heresia naquele momento ao judaísmo, e ele mata cristãos, mas Paulo nunca se coloca. Não matarás, mas no Deuteronômio manda você matar. É isso que nós cristãos entendemos. O mandamento em telon de Deus é não matarás. Não diz nem não assassinarás, ou seja, nós não matamos. Não matamos bicho, não matamos, não está escrito não assassinarás, ok? Mas no Deuteronômio você mata o gentio, você mata o filho que desonra o pai, não é? Você mata a adúltera, você mata, existe uma série, então você vê que há uma tensão, né, entre o que Deus coloca e o que o homem tem que adaptar para poder construir uma sociedade ali.
Em verdade, essa tensão é o que existe entre Caim e Abel. Caim é um homicida, é um irmão, é um fratricida, é um irmão que mata o irmão, por inveja, por inveja do amor de Deus. Você pode matar a dúvida dentro de você. Qual é o problema? A adúltera? Mas claro. Você vai levar isso para uma interpretação interna. O problema é que é um texto que leva a uma organização da sociedade, portanto, isso você pode entender isso como um duplo sentido. Entendeu? Óbvio que eu tenho que matar o adúltero que existe dentro de mim, a pedradas. Eu não posso ter piedade com o adúltero que existe em mim, senão ele sempre continuará em erro, como o ladrão que existe dentro de mim, como aquele que desonra o pai dentro de mim. É óbvio, está certo. Mas a questão não é essa que a gente está falando. A gente está falando de uma tensão num texto em que usa essa instrução para poder legitimar algumas sanções sobre as pessoas em equívoco. Como Jesus, Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Há uma tensão aqui, não é? Entre todo o ensinamento dele e essa assertiva. Se você levar isso para um sentido literal, você vai matar muçulmanos, vai matar judeus, vai matar gente, porque eu não vim trazer a paz, mas a espada. Mas, obviamente, que ele veio trazer uma espada para quê? Para cortar seus laços com a irrealidade, com a dualidade, com a mundanidade, com tudo que é de velho em você, que se acumulou e que impede você de acessar o reino de Deus. A mim que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente. Então, ele era perseguidor dos cristãos. Ele blasfemava contra Jesus. Então, essa frase, esse versículo, para mim, não se presta a dizer que essa carta não é de Paulo. Por quê? Porque Paulo está se colocando numa condição em que ele realmente atacava, agredia os cristãos. Ele blasfemava contra Jesus, ele perseguia os cristãos, e ele era insolente porque ele era, se você pegar Paulo e Estevão, Paulo era um homem intelectualmente humilde, no sentido de prestar atenção no que o outro diz, no argumento do outro, ou ele atropelava o argumento do outro. Qual o problema de Paulo com Estevão? Estevão supera Paulo na sua argumentação, não é verdade? E Paulo se sente o quê? Humilhado, ferido, em sua mente, a sua mente genial. Ele encontrou uma pessoa mais genial. Dizem os espíritos que Paulo foi Davi. Dizem os espíritos que o Estevão foi Ezequiel, foi um profeta. Fica difícil um profeta conversando com um rei, ok? Mesmo porque em toda a tradição dos judeus, os profetas sempre foram denunciadores das práticas dos reis. Havia o poder real e havia o poder transcendental dos profetas. E os profetas mostravam, faz isso. Olha João Batista falando com Herodes. O que deu? Perdeu a cabeça. Por isso que Jesus vai fazer uma crítica. Vocês mataram os seus profetas. Ou seja, as pessoas encasteladas no poder, que queriam manter seu status quo, que queriam ordenar uma sociedade de acordo com o seu desejo pessoal e não com as leis transcendentais do Senhor, então elas produziram dano ao próprio fluxo da informação iluminativa. Nós precisamos fazer uma crítica à nossa sociedade, sempre, os judeus, os cristãos. Nós não libertamos os escravos, quem libertou o escravo foi o capitalismo. Ele sempre se cansa do estudo nessa hora e vai embora. Tudo bem. Ficou alguma coisa? Nada, ele foi trabalhar, tadinho. Amém que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente. Por quê? Por isso que ainda assim, o que os dois versículos ligados estão dizendo? Eu fui insolente, eu fui blasfemo e fui perseguidor. Mas o Senhor reconheceu o quê? Minha fidelidade. Eu era o quê?
Agir por ignorância. Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, recebeu o que de Jesus? Misericórdia. Todos nós recebemos misericórdia? Todos nós. Não importa o erro que você tenha feito, o Senhor é misericordioso, sempre misericordioso. Ele sempre nos ergue, Ele sempre nos coloca no caminho. Basta você pedir, basta você querer. Ninguém precisa ficar na escuridão, nas trevas, em sofrimento e dor. Ele é misericordioso. Ele nos liberta, Ele nos socorre. Mas você tem que se abrir para Ele, você tem que querer. Aquela mulher pede misericórdia nas paliçadas de nosso lar. A cidade está pronta para oferecer misericórdia a ela, em nome do Senhor, mas ela quer a misericórdia? Não, o que ela quer? Ela continua perseguidora, insolente. Se lembra daquele vampiro nas portas de nosso lar? André Luiz, ingênuo, quer admiti-la. E o militar que está lá na muralha diz não. Aí o André Luiz fica zangado com ele. Ele diz, então vamos ver. Aí ele começa a fazer umas perguntas àquela entidade e ela se revela. Revela toda a agressividade, toda a violência dela, toda a incompreensão dela, toda a ignorância dela, toda a maldade dela. Impreca, blasfema, xinga. O André Luiz fica assim, né? Então, ela não queria misericórdia. Ela não estava... Porque quando o André Luiz, depois de 8 anos de umbral, quando ele verdadeiramente, né, se alinhou ao sagrado e pediu misericórdia, o que aconteceu? Aconteceu, ele é retirado imediatamente. Então, se vocês estiverem em alguma situação difícil, em algum momento, nesta vida, neste corpo, fora dele, em algum momento, nunca se esqueçam que o Senhor é o quê? Misericordioso. Se você fizer uma oração verdadeira, nascida do seu coração, você será atendido e socorrido imediatamente, imediatamente, ok? É assim que funciona. As pessoas que não são, é porque elas não se posicionam, né? Porque elas estão nessas regiões das sombras, porque elas criaram essas regiões, que reflete, né, coletivamente o estado mental delas. Compreendem isso? E os cristãos vão lá, né, na escuridão, em busca das almas que estão, né, amadurecidas para sair de lá. Se em nosso lar não tiver boate, você vai querer ficar lá? Ou se alguém te chamar para uma festinha aqui, você, pô, cara, aqui está muito chato. Esses campos, né, esses jardins, só tem música clássica, música indiana. Sim, mas aí você está com saudade daqui, alguém te chama, e aí, o que você faz? Pô, mas não tem um whiskinho? Pô, não tem uma brisola, não tem nada, o que você vai fazer? Entendeu? Se ficar chato, você pega um amigo seu que gosta dessas coisas, põe nosso lá, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer meter pé, rapaz, ele vai ficar lá nada. Aqui é muito melhor para o cara, e ainda entra na boate de graça, ninguém vê, né? Nem precisa pagar, né? Só precisa arrumar um bobo lá que dê álcool para ele, né? Que dê sexo para ele, está ótimo. E melhor ainda, ele fica invisível, né? Ele pode te ver, ele pode ir no banheiro com você, entendeu? Que legal. Mas obtive misericórdia, tá? Porque agi por ignorância na incredulidade, tá? Ou seja, sempre que nós agimos na ignorância e na incredulidade, né, o Senhor nos oferece misericórdia porque você faz uma reflexão sobre aquilo. Ok? Simples. Então, né, sou grato com aquele que me deu, aquele que me dá força, tá? Díname. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou pisteus, fiel, tomando-me para o seu serviço. Eu, que fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas ganhei a sua misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Roti, agnon.
sem conhecimento. Poiessa, em apistia, tá? Ou seja, e fiz sem fé, não tinha fé, tá? Os meus feitos foram feitos sem estar na identidade, na fidelidade com Deus. Mudei? Mudei. Superabundou, olha que lindo. Hiper, tá? Muito, tá? Pleo, pleo, totalidade, tá? E pleonasem, né? Hiper e pleonasem. Abundou, né? Quer dizer, foi acrescentado a minha plenitude, que ele não conhecia. Lindo, né? Você vê como Paulo está brincando com a palavra. De écaris, tá? Superabundou, porém, para mim, a graça, tá? Isso aqui é separado, tá? Ok? Recaris, tá? Superabundou para mim a graça de quem? Tu, Kyriou, Remon, do meu Senhor, tá? Do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, tá? Metapisteos kai agapistes em Cristo Iesu, tá? Com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, a minha plenitude, que ele desconhecia, o Senhor ainda deu o quê? Deu mais, ou seja, em verdade, Paulo, com esse prefixo e essa palavra, ele tá dizendo o quê? Né? Que ele que vivia na ignorância, e por isso ele perseguia, agora que ele recebeu a misericórdia, né? E se ele recebeu a misericórdia, ele agia na ignorância agora, e sem fé, agora ele é um homem de quê? De pistes, ele se alinhou, ele é um com o Senhor, e as ações dele agora são o quê? São fortes, porque nascem dessa força do Senhor. O que mais? Desse amor. Agora ele não age mais perseguindo, dividindo, separando, né? Ele vê tudo o quê? Paulo faz uma oposição aos judeus ou ele é um com os judeus? Não há gregos, não há judeus. Não há diferença, porque nós somos humanos e buscamos a mesma realidade. Então, né, eu que era vazio, cheio de podridões, descobri a minha abundância. E a misericórdia do Senhor me superabundou, quer dizer, colocou mais abundância na minha plenitude, fez com que a minha plenitude aparecesse. Uau! Porém, para mim, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Jesus, superabundou a graça de nosso Senhor. Ou seja, quando nós encontramos a nossa plenitude, essa hiperplenitude, ela veio de onde? Do Senhor, da graça dele. Se é graça, se é caris, é alegria, tá? Quanto custa uma entrada na boate? Entendeu? Imagina, é de graça. O que o Senhor nos dá é de graça. É pela sua graça, sua caris, tá? Ele dona-te, ele doa, ele entrega, porque ele está dando a você mesma. Não é uma coisa, o Senhor nos dá a nós mesmos, retirando de você o que não é você. Por isso que muitas pessoas reencarnam em situações de limitação, onde o Senhor tira as coisas. Ele vai tirando, ele tira o talento daquele moleque. Por quê? Para o sujeito, né, estar numa relação sem objetos com ele, sem coisas. Então, quando ele tira da gente, é porque ele quer uma relação pessoal. Cara, está me faltando, assim, o que está te faltando? Observe que os nossos irmãos das igrejas reformadas, eles têm muita devoção por Jesus? Muita. Eles são ensinados dessa maneira. Eles têm muito dinheiro? Ou pouco dinheiro? Pouco dinheiro. As pessoas que frequentam normalmente, quando você vê, isso é IBGE, ok? Espírita, nós somos 7 milhões hoje no Brasil, 5% da população, tudo bem? Que se diz espírita,
Eu tenho mais 5 minutos. Nós somos o quê? Caucasianos. Temos nível superior. E a renda per capita do cristão espírita é o quê? É altíssima quando comparada com outros brasileiros. Dados do IBGE. A gente não contraria. Quando você vai ver os meninos das igrejas protestantes, as pessoas são o quê? Tem menos escolaridade, tem menos renda per capita. Mas eles têm muito mais o quê? Devoção. Quando eu falo de Jesus, aqui, só tem espírito aqui, só uns meia dúzia de encarnado. Quando eles vão para a igreja, está apinhada. Sabe por quê? Porque eles não têm dinheiro para ir para o shopping. Não tem dinheiro para viajar. Não tem dinheiro para botar roupa legal, não tem dinheiro para ir para boate, não tem dinheiro para isso. Vai para onde? Vai para a festa tocar gospel, entendeu? E lê as escrituras. Aí lá, então você descobre que ele tira para você poder amá-lo, né? Para você não se distrair com os brinquedos. A função do dinheiro, da riqueza, tem para você, né, fazer fluir o valor em direção àqueles que estão sem, para eles se aproximarem, né, se recuperarem. Não, que eu vou ter que terminar, que eu vou acabar, depois eu te passo a palavra. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Então Paulo se coloca assim, cara, como todo homem avançado, ele nunca vai se colocar como o quê? Como eu sou o máximo, tá certo? Se você for falar com o Chico, Chico brincava com o nome dele, ele dizia que ele era o quê? Um cisco. Ah, Chico, uma mulher virou para ele, me falaram no centro que eu fui uma Marte no circo de Roma e tal, pererê, quem você era nessa época? Aí o Chico disse assim, ele falou assim, eu era a pulga no leão que te devorou. Foi a resposta do Chico, maravilhosa, né? Então, nada, entendeu? Nada. Não é orgulho espiritual. Okay? Então, fiel, pistos, hologos, cair, passes, toda, tá? Passes é toda. Apodoxes, tá? Axios, né? Digna, né? Ele traduz axios como digna, está no centro, no eixo. Essa palavra é toda centrada nessa realidade, tá? Cristo Jesus, Christos Iesus, Elten, veio, Eiston Cosmon, veio aonde? Ao cosmos. Ele não veio ao mundo. O mundo aqui, mundos, mundo em latim significa o quê? Vocês já sabem. O que significa mundos em latim? Puro. Cosmos, né? Traduz cosmos dos gregos. O que é cosmos para a mentalidade grega? Que está aqui. É ordem. Tá? O mundo é uma ordem, ele é feito da inteligência divina. Então ele não pode ser caótico, desordenado, né? Casual. Ele é o quê? Ordenado, tem um telos, tem uma finalidade, tá? A finalidade é essa aqui, da gente estar aqui. Então, Cristo Jesus, Christos Iesus, Elten, Eiston Cosmon, ele veio ao cosmos, ele veio, tomou um corpo aqui nesse mundo, tá? Para o quê? A Marta Luz, Sosai, tá? Veio ao mundo, tá? Para o quê? Os pecadores salvar, para os que estão em erro, para os que se perderam no caminho. A ovelha se tresmalhou, ele vem aqui buscá-la. Você está no caminho errado. Se ela balir e você estiver no precipício, ele vai lá te buscar. Se você pedir ajuda a ele, ele vem. Você está perdido? Você está em erro? Ele te busca. Se você pedir, Senhor, me acerta, né, me coloca em áxios, me coloca na dignidade, me coloca no eixo, porque toda a palavra, essa palavra é digna, entendeu? Essa palavra é verdadeira, é o logos, é o sentido do que eu estou falando, tá? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O que é salvar? Soter, sozo. O que é salvar? Qual é o conceito do Evangelho? Salvar. Você está lá se afogando, ele te salva. Não é?
Você está perdido, ele te acha. Né? Você bate na porta, ela abre. Você está morto, ele te levanta. Você está com lepra, ele te limpa. Você está fraco, ele te fortalece. Você está cheio de demônios dentro de você, com seus pensamentos e erros. Ele expulsa, tira isso de você. Sozô, ele te salva. Salvar é ser o quê? Inteiro. Ser fraco não é ser inteiro. Ser cheio de demônios é estar cheio de coisas que não são você. Ele retira o que não é. É salvar você, é devolver você a si mesmo, ao seu centro, ao seu áxios, né? Ao seu eixo, né? Ao seu logos, né? Ao sentido dele. Né? Nós e ele somos um. Então, ele veio ao mundo para salvar os que estão em erro, em amártalos, né? Os pecadores, que produzem hamartia, que erram, dos quais eu sou o primeiro. On protos eimiago. Se me foi feita a misericórdia, foi para que em mim, primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua longanimidade, como exemplo para quantos nele hão de crer para a vida eterna, tá? Zoen aionion, ou seja, tá? Pisteuem epiauton ei zoen aionion, ou seja, o objetivo, crer não é acreditar, ficar esperando, será que eu não vou morrer? Não, que eu vou continuar vivo do outro lado? Não. O objetivo é o quê? É você, né, ter essa identidade e descobrir que você é um ser de natureza eterna. Então, se eu sou um ser eterno e compreendo isso claramente, eu morro. Por que eu não morro mais? Porque a morte está vencida. Porque hamartia, o aguilhão da morte é o quê? Hamartia, o pecado. Por isso que Jesus ensina assim. Não? Então, se eu venci a morte, como Jesus vence a morte, nós também podemos vencer a morte. Eu tenho que superar o quê? Hamartia, o pecado. O erro que me faz buscar as coisas do mundo como uma fonte de felicidade e não encontrar em mim mesmo, né? Que sou o quê? Um ser de natureza eterna. Porque eu me vejo fragmentado, vazio, né? com coisas para serem preenchidas, então eu estou descontinuado e vou num mundo que é descontinuado, que é fragmentado, buscar coisas para me preencher. Não é isso. Você é um ser eterno. Né? Zoe, a sua vida é eterna. Se a vida é eterna e eu não morro mais, significa que eu não nasci. Se eu não nasci, eu não morro. Quem nasceu quando eu compreendo isso? O corpo nasceu. Eu não nasci. Então, eu posso afirmar que eu nunca vou morrer. Oi? Isso. Isso. Foi isso que a gente falou aqui. Eu nem sabia que era o Talmud, eu acabei repetindo o Talmud, porque tem um judeu aqui do meu lado, um rabino, falando, né? Me defendeu. Eu sei, amor, foi isso que a gente falou aqui, que os cristãos, os espíritas, os cristãos espíritas não falam com mortos, nós falamos com vivos, nós falamos aqui, e que nós somos vivos, não é? Nós não somos mortos que enterram mortos, nós somos vivos que levantam egeire, necron, os mortos. Um cristão é alguém que levanta morto, ponto. E nós conversamos com os vivos. Então, não. Quanto aos mortos, nós deixamos que os mortos enterrem seus mortos lá na boate da Rebeca, entendeu? Tá? Ao Rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tu de Basilei Tom Aionion, ao Rei, né, Tom Aionion dos séculos, tá? Aftartu, tá? Que não é corruptível, não se corrompe, tá? Ahorato, que não se vê. Nomo,
tá? Um, que só há um, tá? Honra e glória, tá? Nomoteu. Time cae doxa, honra e glória, tá? Eis tus aionas ton aionon. Amém. Amém. Tá? Ao Rei dos séculos, ao Deus incorruptível, que não se corrompe, tá? Que é a nossa natureza não corruptível, invisível, que não se vê com os olhos, mas se vê com o coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, tá? E único, monos, só Deus, monos, tá certo? Só a Deus. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até semana que vem. Vamos tomar nosso café, fazer nosso pipi. Compra sua entrada na boate hoje, tá?